Boa noite, pessoal. Então, conforme eu comentei na outra aula, a ideia desta aula seria resolver os exercícios para vocês. Eu vou começar a resolver pelos exercícios da tarefa e depois eu passo para aqueles exercícios do Hardy que eu propus. Vou resolver os pares e os ímpares fica de treino aí para vocês resolverem, tá? Então, os exercícios da tarefa, nós tínhamos um primeiro que estava associado com deslocamento e velocidade média. Dizia assim que as posições do móvel no instante t igual 0 segundos e t igual 40 segundos são dados respectivamente por R1, é um vetor, 30 metros I mais 50 metros J, e um vetor R2, então para t igual 40, que é 190 metros I menos 270 metros J. Na letra A, pede o módulo, a direção e o sentido do vetor deslocamento nesses 40 segundos. Então, deslocamento, vetor, é a posição R2, posição final, menos a posição inicial, menos R1. Se a gente olhar para os números que nós temos aqui, vai ficar 190 menos 30, sempre faz a diferença para o mesmo vetor unitário. 190 menos 30, 160 metros I, e menos 270 menos 50. Tá? Menos 270 menos 50 dá menos 320 metros J. Esse é o vetor de deslocamento. Tá? Precisamos do módulo. Então, o módulo de um vetor, se ele fosse um vetor do tipo x e y, o módulo do vetor vai ser raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, como nós temos o vetor ΔR, então para nós, ΔR, vetor, deslocamento, vai ser raiz quadrada do ΔR x ao quadrado mais o ΔR y ao quadrado. Ou seja, raiz de 160 metros ao quadrado mais menos 320 metros ao quadrado. Vamos fazer a continha. Raiz quadrada, 160 ao quadrado. Vou ter que botar um parênteses aqui. 160 ao quadrado mais... Vou botar o sinal de mais já, porque quando ele levar ao quadrado fica positivo. 320 ao quadrado. Isso vai dar 357 357,77 metros. Só vou fazer novamente para garantir. Raiz quadrada, 160 ao quadrado, mais 320 ao quadrado, vai dar 357,77. Esse é o módulo do vetor deslocamento. Precisamos da direção e o sentido, e para achar a direção e o sentido, a gente vai calcular aquele ângulo. Tá? Antes disso, vamos ver em qual quadrante está esse vetor. Então, esse vetor tem as componentes x e y nele. O x é positivo, nem vou pensar no tamanho por enquanto. Então a gente sabe que a componente x do vetor é positivo
E a componente y é negativa. Então aponta para cá o delta R y. Então o vetor em si, ele está aqui apontando no quarto quadrante. Conforme a gente viu, se está no quarto quadrante, o resultado da calculadora é o resultado correto do vetor. Tá? Se estivesse no segundo ou no terceiro, a gente tem que somar 180 o resultado da calculadora. Então, para nós, o ângulo medido em relação ao x, tá? O x positivo, é o arco tangente, ou tangente na menos 1, componente y pela componente x, o que dá função inversa da tangente, ou arco tangente, menos 320 por 160, tangente de menos 2, arco tangente de menos 2, o que dá menos 63,43 graus. Então, como está no quarto quadrante, deixa assim. Se estivesse no segundo ou no terceiro, soma 180 o resultado da calculadora. Então temos o módulo e a direção e o sentido. Tá? Na letra B, pede o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade média. Então, para o vetor velocidade média, nesses 40 segundos, vamos colocar aqui o deslocamento. Vetor velocidade média vai ser dado por o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, 160 metros I, menos 320 metros J. O intervalo de tempo foi de 40 segundos. Então, a velocidade média, vetor, 160 por 40 é 4, e 320 por 40 é 8. Faltou o I, metros por segundo I, menos 8 metros por segundo J. Temos a velocidade, pede ainda o módulo da velocidade, a direção e o sentido. Então, o módulo dessa velocidade, raiz quadrada, paguei ali em cima, componente x ao quadrado, mais componente y ao quadrado, vai dar 64 mais 16, raiz de 80. Raiz de 80 que é 8,94 metros por segundo. E a direção e o sentido é o ângulo. Este vetor aqui também está no quarto quadrante. É só lembrar que o x é positivo. X é positivo. E o y é negativo para o vetor. Aqui o Vx, aqui o Vy. Então o vetor está aqui nesse quadrante, apontando aqui para baixo, o V médio. Quarto quadrante, tangente na menos 1, arco tangente,
componente y, que é menos 8, dividido pela componente x, que é 4, vai dar o arco tangente de menos 2, que a gente viu que era 63,43 graus. Então, como era um vetor dividido por um escalar, mantém a mesma direção e o sentido do deslocamento dessa velocidade média, tá? Mesma direção e mesmo sentido. No exercício de número 2, nós temos a posição de um objeto que é dado por uma função horária x 5t menos 8t quadrado mais t ao cubo. X está em metros e o t está em segundos. Quais as posições do objeto para t igual a 1? Vamos chamar de x1. E para t igual a 4 segundos, vamos chamar de x4. Então, para t igual a 1, vai ficar 5 vezes 1, menos 8 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. 5 menos 8 é menos 3, mais 1, menos 2. Menos 2 metros, x está em metros. Para t igual a 4, 5 vezes 4, menos 8 vezes 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo. Vai dar 20 menos 8 vezes 16, mais 64, menos 44 metros. Estão aí as posições para t igual a 1 e t igual a 4. Na letra B, pede qual a velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 4. Então, velocidade média entre t igual a 1 e 4, vamos botar aqui 1, 4, 14. Né? Velocidade média entre 1 e 4 vai ser a velocidade, vai ser a posição final. Vamos botar ΔX por ΔT. Deslocamento. Intervalo de tempo. x4 para o tempo maior, posição final, menos posição inicial, x1 pelo tempo final, 4 segundos, menos o tempo inicial, 1 segundo. Então, menos 44, menos 2, sobre 3. Vai dar 42 negativo dividido por 3, que é 14, menos 14 metros por segundo. Essa velocidade ficou negativa, conforme a gente percebe na posição aqui em cima, ela está ficando cada vez mais negativa com o aumento do tempo. Então o movimento está indo para a esquerda, tá? Então x para a direita é positivo, x para a esquerda é negativo. Está ficando mais negativo, ele está indo mais para a esquerda do que para a direita. Então é um movimento para a esquerda, ele é chamado de movimento retrógrado. Se ele fosse para a direita, ele é chamado de progressivo. Tá? Então esse sinal de menos é como se estivesse dando um caráter vetorial para essa velocidade. Tá? Então quando der um sinal negativo, o movimento para a esquerda. Se tem um sinal positivo, o movimento para a direita. Movimento retrógrado, na letra C, pede qual a velocidade do objeto.
para t igual a 4. Quando não fala que é velocidade média, a gente está pensando na velocidade instantânea. Então aqui, velocidade derivada da posição em relação ao tempo. Ou seja, vamos ter que derivar essa expressão aqui em cima. (5t menos 8t quadrado mais t ao cubo). Então, a velocidade para qualquer tempo seria derivada de 5t. Desce o 1 vezes 5, t na 1 menos 1. Então, vai ficar 5 vezes t na 0, ou seja, só 5. Menos 8t quadrado, derivada, desce o 2, 2 vezes 8, 16, menos 16, t na 2 menos 1, ou seja, t na 1. E o último termo, desce o 3, 3t na 3 menos 1, ou seja, 3t quadrado. Esta é a função velocidade para qualquer t. Como é que é a velocidade? Para t igual a 4, essa velocidade vai ser 5 menos 16 vezes 4, mais 3 vezes 4 ao quadrado. Mais 3 vezes 4 ao quadrado. Fazendo a continha, vai ficar menos 16 mais 5, menos 11. Eu vou conferir. Menos 11. Então, o V4 é menos 11 metros por segundo. Tá? Ainda é um movimento retrógrado, tá? A velocidade deu negativa. Tá? Menos 11 metros por segundo. Então, temos aí na letra C a função velocidade. Eu poderia ter colocado aqui do lado da posição. Nós tínhamos a posição, que era 5t menos 8t quadrado mais t ao cubo. E o vetor e a velocidade instantânea é 5 menos 16t mais 3t quadrado. Na letra D, pede a aceleração média entre t igual a 4 e t igual a 0. Na letra D, a gente já tem a velocidade para t igual a 4, que eu chamei de V4, menos 11 metros por segundo. Falta a velocidade para t igual a 0, que eu vou chamar de V0. Colocando t igual a 0 nessa expressão aqui em cima, fica uma velocidade igual a 5 metros por segundo. Então, a aceleração média, que é ΔV por ΔT, vai ser V4, velocidade final, menos a velocidade inicial, pelo T final, que é 4 segundos menos 0. Então vai ficar menos 11 menos 5 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra E, pede qual a aceleração do objeto para t igual a 4. Lembrando aqui, tá, pessoal? O fato de ser uma aceleração negativa não necessariamente garante que o movimento é desacelerado. Ele pode ser acelerado,
A diferença é que o movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, a recém a gente viu que V4 era menos 11, então em t igual 4 a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, portanto V e o A têm o mesmo sinal, ele é um movimento acelerado. E ele poderia ser retardado se o V e o A têm sinais contrários. Tá? Então, se tivesse uma velocidade positiva com o A negativo, daria um movimento retardado. E se tivesse uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, também seria um movimento retardado. Tá? Então, na letra E, pede a aceleração. E quando não fala nada, se é a aceleração média, a gente está preocupado com a aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade em função do tempo. Aqui, ou derivada segunda da posição em relação ao tempo. Nós temos a função velocidade, nós vamos derivar 5 menos 16t mais 3t quadrado em relação ao tempo. Derivada de uma constante dá zero, derivada do 16t fica só menos 16, e derivada do 3t quadrado desce o 2, 2 vezes 3, 6, t dá 1. Então fica mais 6t na 1. Falta colocar aqui que é a aceleração para t igual 4 segundos. Então estaria procurando uma aceleração a 4 para t igual 4 segundos. Vai para a expressão da aceleração, substitui o tempo, 6 vezes 4. Vai ficar menos 24. Aqui é mais 24 menos 16, o que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Então, se olhássemos em termos de velocidade, tá? Ali eu tinha colocado a aceleração média, tá? Que deu um valor negativo, mas a aceleração instantânea deu um valor positivo. Qual das duas a gente vai olhar para saber se o movimento é acelerado ou retardado? A gente vai olhar a aceleração instantânea e a velocidade instantânea. Então, em t igual 4, a velocidade era negativa, era menos 11, se não me engano, metros por segundo, e a aceleração é positiva, então o movimento é retardado, tá? Em t igual 4. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Tá bem? E no exercício de número 3, tem dois vetores. Um de 7 newtons na horizontal apontando para a esquerda, 7 newtons, e um vetor inclinado de 37 graus, 37 graus, e o valor, o módulo dele é 20 newtons. Vamos chamar esse aqui de A, vamos chamar de F1. Newton é a unidade de força, tá, pessoal? Vamos chamar esse aqui de F1, esse aqui de F2. Tá? É para escrever
esses vetores na forma de vetores unitários e fazer uma soma geométrica também dos vetores. Tá? Então você deve ter ido pesquisar, porque a gente não viu os vetores unitários como a gente deveria ver, com mais profundidade, porque eu disse para vocês que ia falar lá nas leis de Newton, desses vetores. Então agora é o momento de tentar aprender, né? Mais adiante a gente retoma e faz outras decomposições. Então aqui, o vetor F1 está sobre o eixo do x, que aponta para cá, e está apontando em sentido contrário ao eixo do x. Então se eu quiser escrever o F1 na forma de vetor unitário, eu vou colocar F1, uma setinha em cima dele, está em cima do eixo, não preciso decompor o vetor. De cara eu ponho aqui menos 7 newtons I. Lembrem que o I aponta para a direita, no sentido do eixo X. Então quando eu boto menos alguma coisa aí, estou dizendo que ele está em sentido contrário ao eixo dos X. Tá? Se eu quiser o vetor F2 na forma de vetores unitários, eu vou precisar decompor ele. Eu vou ter que procurar quanto que vale esta componente aqui, que é o F2x, e quanto vale esta componente aqui, que é o F2y. Se a gente olhar para esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus aqui. O F2y é um cateto oposto e o F2x é um cateto adjacente. Então se a gente lembrar que o cosseno de um ângulo, vamos chamar esse aqui de alfa, cosseno de alfa é o cateto adjacente, é o adjacente pela hipotenusa, e lembrar que o seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, a gente fica aqui com cosseno de 37 graus é igual cateto adjacente, é o cateto que está colado no ângulo, é o F2x. E o que é o F? O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o valor do F, de 20 newtons. Tá? Então é o F. 2. E aqui, seno de 37 graus vai ser o cateto oposto, é o que está na frente do ângulo, F2y, pela hipotenusa, que é F2. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Que o cateto adjacente dá o componente x e que o cateto oposto dá o seno. Porque depende da figura que a gente está analisando, tá? Então, por exemplo, se ao invés deste ângulo aqui tivesse sido dado este outro ângulo aqui, este ângulo aqui, chamado de θ, percebam que troca, o cateto oposto vai ser a componente x e o cateto adjacente vai ser a componente y. Tá? Então vai trocar, se for usar o ângulo θ, eu iria escrever cosseno do ângulo θ é o Fy por F, e o seno do ângulo θ é o F2x pelo F2. Então percebam que trocou. Então a gente sempre vai procurar saber se estamos atrás de um cateto oposto ou de um cateto adjacente. Se o vetor apontar com um dos eixos, com um dos sentidos contrários dos eixos, a gente vai ter que colocar um sinal de menos aqui para calcular de forma correta a componente do vetor. Tá? Por exemplo, esse aqui, eu poderia pegar cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e pegar o ângulo aqui de 180 graus. Então ficaria com o adjacente, seria o F1x,
vai ser hipotenusa, que é 7, vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, então a componente F1 é menos 7 newtons I. Aqui, fazendo a continha, F2x vai ser igual ao F2 cosseno de 37, F2 é 20, cosseno de 37, vamos arredondar para 3 casas depois da vírgula, mas quem usou todas as casas da calculadora também não precisa se preocupar. 37 cosseno 37 dá 0,798, alguns autores arredondam para 0,8. Então F2x ponto 798 vezes 20 dá 15,96 newtons. E o F2y, eu vou apagar aqui em cima. Vou apagar estas equações aqui. E o F2y vai ser o F2 vezes o seno de 37. F2 é 20. O seno de 37 tem que estar com a calculadora em graus, tá, pessoal? É 0,602, arredondando. 20 vezes 0,602 dá 12,04 newtons. Ou seja, o meu vetor F2, que é F2x I mais F2y J, vai ser expresso como F2x 15,96 newtons I mais 12,04 newtons J. Temos aí então o nosso vetor F2 e nós temos o nosso vetor F1, que é menos 7 newtons I. E ele não tem componente Y. Se quiser, escreva aqui mais 0 newtons J. Para fazer a soma dos dois vetores, a gente soma componente a componente. Então, F1 mais F2 vai ser menos 7 mais 15,96. 15,96 menos 7. 8,96 mais 12,04 newtons J. É para calcular o módulo e a orientação. O módulo e o ângulo. Temos o vetor soma. Eu vou escrever o vetor F2 aqui em cima, e depois precisa fazer a soma, a soma geométrica. F2 é 15, vou botar 16 aqui, vou arredondar 15,96, vou arredondar para 16. 16 newtons I mais 12 newtons J. A soma do F1 mais o F2 deu aquilo ali, então o módulo da soma raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então isso vai dar 8,96 quadrado
mais 12,04 quadrado, extrai raiz, 15 newtons. A direção, então ali a direção da soma, função inversa da tangente, o arco tangente, componente y pela componente x, 12,04 por 8,96. Os dois deram positivos, então a gente afirma que esse vetor está no primeiro quadrante. O resultado da calculadora vai dar o resultado sem precisar se preocupar com aqueles 180 graus para somar ao resultado. Tá? 12,04 dividido por 12,04 dividido por 8,96, 53,34 graus. Para fazer a soma geométrica, a gente tem que pensar a regra do paralelogramo para esses vetores. Como é que é a regra do paralelogramo? A gente vai pegar um vetor que tem 7 unidades na horizontal. Vou fazer um pouquinho menor, porque a outra tem 20 unidades inclinadas. Tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. E o outro tem 20 unidades assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pegar os componentes aqui, 16 para x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Vai ficar lá em cima. E 12 para y. Aqui eu contei 16 unidades, tá? E aqui 12 para y. Então vamos contar em y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Até aqui. 12. Então o vetor é mais ou menos assim. Se fôssemos contar o comprimento dele, ia dar o módulo do vetor F2, que era 20, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Tá? Aqui tem 20. A hora de somar, a gente transpõe o vetor, tá? Aqui está o F1, aqui está o F2. Transpõe o vetor paralelamente. Eu pego uma régua, pego um transferidor, marco esse ângulo, transfiro ele para cá, ó, paralelo ao primeiro. E mantenho o comprimento, tá? Então esse aqui tem 20 unidades, ele vem para cá. É aqui, paralelo, tá? Você deveria estar um pouco mais deitado para dar os 20. Aqui assim. E aqui transfere o outro também, que tem 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aqui os de 20. Vetor resultante sai aqui da origem e vai até a extremidade dos transpostos. Então esse transposto, a setinha do vetor apontava para lá. Esse transposto, a setinha também aponta para lá. Este transposto aqui, a setinha aponta para a esquerda. Então o vetor resultante sai daqui da origem dos dois e vai até lá. Esse é o vetor resultante, que é o F1 mais o F2. Então aqui, na componente x, a distância aqui seria igual a 8,96, aproximadamente 9.
E na Y vai dar os 12. Porque aqui ele fecha com essa altura aqui, tá, pessoal? Então aqui em Y ele fechou 12 unidades. 12 unidades. Normalmente eu não peço para fazer o desenho, porque ele toma bastante tempo, mas dessa vez, como eu não trabalho para vocês relembrarem os conceitos de como é que a gente decompõe, como que olha os vetores unitários, tá? Mas para treino, eu vou olhar a resolução de vocês, mas a ideia é que vocês tentassem resolver. Tá? Vamos adiante. Já passou aí uns 40 minutos já de aula só para as tarefas. Vamos aos exercícios do Hardy que eu solicitei para vocês. Os pares do Hardy começa lá com o número 16, que diz que a função posição de uma partícula ao longo do eixo x é x igual 4 menos 6t. 4,0 menos 6,0 t quadrado. Tá? 6t quadrado. X em metros, t em segundos. Em que instante e letra B, em que posição a partícula para? Tá? Então, em que instante e em que posição? Na letra A, em que instante? Na letra B, em que posição? Quando que uma partícula para? Uma partícula para quando a velocidade dela é igual a zero. Tá? Não é a posição que é igual a zero, é a velocidade dela que fica igual a zero. Então nós precisamos achar a velocidade. Velocidade é a derivada dessa função aqui. Derivada de 4 dá zero. Derivada de 6t quadrado menos 6t quadrado dá menos 12t. Então na letra A, para a velocidade ser igual a zero, quando ele para, implica que eu vou ficar com 0 igual a menos 12t. Então a partícula só para em t igual a zero. Ela para momentaneamente em t igual a zero. Qual a posição em t igual a zero? A posição quando ela para põe o t igual a zero ali em cima, 4 metros. Na letra C, pergunta em que instante negativo, em que instante positivo ela passa pela origem. Então, na letra C, passar pela origem significa ter a posição igual a zero. Então, colocando ali, vamos escrever assim, 0 igual a 4 menos 6t quadrado. Passa o 6t para o outro lado da igualdade, troca de sinal, igual a 4, t quadrado é 4 por 6, o que dá 0,66. Então o t é a raiz quadrada. Vamos botar os dois sinais, porque ele está pedindo o positivo e o negativo. T é mais menos raiz quadrada de 6, ou melhor, 0,66. 0,666. Eu vou deixar todas as casas do calculador. 0,816 segundos. Então aqui é o mais e o menos. Tá? Então nessa questão em específico, ele aceita o tempo negativo, tá? Tanto que ele pediu para qual instante de tempo negativo ele passa na origem, para qual instante de tempo positivo ele passa na origem. Tá?
0,82 segundos aproximadamente. Na letra E, para plotar um gráfico, então a gente não vai fazer um gráfico. Para deslocar a curva para a direita, a gente vai ter que acrescentar o termo mais 20t. Se eu somar um termo positivo aqui, desloca toda a curva para a direita. Se eu colocar um termo negativo, desloca para a esquerda. Então coloca o termo mais 20t. Claro que aumenta. Essa modificação aumenta ou diminui o valor de x para o qual a partícula para momentaneamente. Se eu colocar mais 20t aqui, quando eu derivar, fica aqui mais 20, menos 12t mais 20, colocando v igual a 0, vai ficar t igual 20 dividido por 12. 20 dividido por 12. Vai ficar igual a 1,66t. Então, colocando um termo positivo aqui, aumenta o tempo para ele parar. Também vai aumentar a posição, porque o tempo é maior. Deslocou o eixo todo para a direita. Outro exercício que eu propus para vocês é o exercício de número 44. Que diz que um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo uma altura. Então, vertical, tá, pessoal? A gente troca para y menos y0, 0,544 metros, nos primeiros 0,2 segundos. Então, nós temos o tempo, 0,2 segundos. Na letra A, pergunta qual a velocidade do animal ao deixar o solo. Ela está pedindo o V0y. Qual a velocidade inicial do animal? E o que a gente tem? Como é um movimento vertical, a gente sabe que a aceleração é menos g. Nós tínhamos lá todas as nossas equações, onde a gente trocava a aceleração por menos g e ficava com essas aqui. Y menos y0, V0t menos gt quadrado sobre 2, V0 menos gt, V ao quadrado, V0 ao quadrado menos 2g y menos y0. Aquela que não tem não tem o v, y menos y0 igual, não tem o v0, desculpe, vt mais gt quadrado por 2, e por último, aqui não tem o a, que é v mais v0, t dividido por 2. Qual dessas equações a gente vai usar? Está pedindo a velocidade inicial, então tem que ter a velocidade inicial e tem que ter o t. Então não pode ser Torricelli, não pode ser essa aqui debaixo tem, pode ser essa aqui debaixo. Não, a gente não tem o v, não pode ser essa debaixo, então só pode ser a primeira. Então a gente faz lá y menos y0 é igual a v0, vou botar o y para dizer que é v0y, t menos gt quadrado por 2. Colocando os valores, 0,544 igual v0y vezes o tempo nós temos, 0,2, menos o g é sempre 9,8,
vezes o tempo ao quadrado, 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Vou fazer esse produto aqui e elevar ao quadrado, 0,2 quadrado, vezes 9,8, dividido por 2, 0,196. Este termo aqui dá 0,196, que eu já vou passar para o lado de lá e vou trocar de sinal. Eu vou ficar com 0,2 vezes 0y igual 0,544. Esse termo passa para lá, troca de sinal, mais 0,196. Então aqui V0y vai ser, vou somar os dois, depois vou dividir por 0,2. 196 mais 0,544, 0,74, dividido por 0,2, 3,7 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial do tatu nesse susto aí que ele teve. Tá? Ele saltou com a velocidade inicial de 3,7 metros por segundo. Na letra B, pede qual é a velocidade na altura de 0,544. Então agora a gente tem o tempo, tem o y menos y0, temos a aceleração e ele agora ele pede o v, ou o vy. Vocês podem usar esse resultado obtido aqui, o v0y, para resolver. Algumas vezes facilita. Tá? Ou pode usar uma equação onde vocês vão resolver sem usar os resultados anteriores. Tá? Então, a letra A dava esse resultado aqui, v0y. Na letra B, tem que usar estes dados aqui para achar a velocidade. Então tem que ser uma equação que tenha o tempo, tenha o y menos y0 e tenha o vy. Não pode ter o v0, porque daí a gente não vai usar esse valor aqui do v0. Tá? Então não tem o v0, e a única equação que não tem o v0 é essa aqui. É aquela que tem o sinal de mais aqui, ó. Tá? E aqui é o v, não é o v0y, aqui é o v daí. Tá? Colocando os valores, a gente vai ficar com o sinal de mais aqui. Aqui vai ficar 0,2V. Igual 0,544. Como agora, para esta equação, o sinal que vai aqui é mais. Aqui tem o sinal de mais, quando ele passa para o lado de lá, ele troca de sinal, ele fica menos aqui. Fica menos. Então o V0, o V na altura de 0,544 vai ser 0,544 menos 0,196, 0,348 dividido por 0,2, que dá 1,74. Então a velocidade dele lá na altura é 1,74. Lembrem que ele saltou com uma velocidade de 3,7, né? Saltou com velocidade inicial de 3,7, a velocidade foi caindo. Quando a altura chegou a meio metro, a velocidade já tinha caído para 1,74 metros por segundo. E na letra C pede a altura do salto. Então, na letra C pede a altura do salto
E aí, necessariamente, nós vamos ter que usar um ou outro resultado, tá? Nós vamos ter que usar ou o V0, ou o VY, ou os dois. Tá? Ou o tempo. Poderia usar qualquer uma dessas equações aqui. Só para lembrar que na altura máxima, o VY é igual a zero. E agora isso daqui já não vale mais. Então nós temos que o VY vale zero, a aceleração é menos g, e eu preciso de pelo menos um dado para resolver. Tá? Vamos pegar o V0. Tá? O V0 a gente achou que era 3,7 metros por segundo. Agora a letra C. E pede a altura máxima. Então pede o y menos o y0. Quanto vale? Tem que ter o y menos o y0. Nós temos o v, que vale 0. O v0, que vale 3,7. Não fala no tempo, quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima. Então o mais fácil é usar aqui o Torricelli. V ao quadrado, VO ao quadrado, menos 2G, Y menos Y0. O V vale 0, o V0 vale 3,7 quadrado, menos 2 vezes 9,8 vezes a altura máxima, Y menos Y0 máximo. Aqui 3,7 ao quadrado dá 13,69. Já vou passar para o outro lado da igualdade. Menos 13,69 igual 2 vezes 9,8 dá 19,6. Tem o sinal de menos na frente. Menos 19,6 y menos y0 máximo. Então a altura máxima é menos 13,69 dividido por menos 19,6. Dá 0,698. 0,698 metros. Aproximadamente 0,7 metros de altura. Então o Tatu saltou com 3,7 metros por segundo de velocidade inicial. Atingiu uma altura máxima de 0,7 metros de altura no salto vertical, desprezando o atrito com o ar. Tá? Não perguntou em quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima, mas se pedisse, tem que usar essa equação aqui que envolve o tempo, e vai encontrar o valor da subida e da descida, da queda dele. Subiu, saltou, depois caiu novamente. Outro exercício que eu pedi, o 46, eu vou deixar as equações aqui. Também é uma queda livre ou um lançamento vertical. Que diz assim: gotas de chuva caem 1.700 metros de uma nuvem até o chão. Se as gotas não estivessem sujeitas às resistências do ar, qual seria a velocidade ao atingir o solo? Então, pensando numa gota caindo lá de cima, e a gente colocando o referencial y igual a 0 lá na gota, lá em cima do céu, tá? Ela vai cair até uma altura menos 1.700 metros. Tá?
Então aqui, se a gente for olhar, o y menos o y0 é menos 1.700. Menos 1.700 metros. A aceleração aponta para baixo, é menos g. Tá? Aceleração aponta para baixo. Pede a velocidade final. Pede v. Se a gota está caindo de uma nuvem, a sua velocidade inicial é zero, tá, pessoal? É uma queda livre. Qual equação a gente vai usar? Então, a gente tem o y menos y0, pede o v e nós temos o v0. Não menciona quanto tempo leva para cair a gota. Então, o mais fácil de resolver é usar Torricelli, né, pessoal? Então, v ao quadrado é v ao quadrado mais 2a, menos 2g menos 2g y menos y0. Se não colocar esse sinal de menos aqui na hora de resolver, vai dar uma raiz quadrada do número negativo, aí não vai dar para resolver. Tá? Então vamos lá. V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 9,8, uma altura de menos 1.700 metros. Ou seja, V ao quadrado, vou tirar já a raiz, vou fazer a multiplicação. V é mais menos a raiz quadrada deste produto aí, menos com menos dá mais. 2 vezes 9,8 vezes 1.700, 33.320. Raiz disso aí dá 182,54 aproximadamente metros por segundo. Para passar para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Isso dá 657 quilômetros por hora. Isso seria a velocidade de uma gota batendo na cabeça da gente, se não houvesse o atrito com o ar. Então, perigosíssimo seria, tá, pessoal? Uma velocidade dessas aí, a gota parece uma bola de aço, tá? Perfurava o cérebro da gente. Tá? Então, a velocidade é muito alta, parece uma bala de revólver, 657 km por hora. Graças a Deus temos aí o atrito com o ar, e a velocidade com que a gota chega aqui no solo não tem essa velocidade tão grande assim. Tá? Lá no solo, a partir de uma nuvem alta de 1.700 metros. Tá? Na letra B, diria, seria seguro caminhar na chuva? Claro que não seria, né? Tá caminhando no meio de um tiroteio, tá? Cada gota seria uma bala de revólver chegando até o solo. Então encerra aqui as questões desta página. Faltou a 28 e a 30, que estão na outra página. Já não é mais queda livre. Não é mais queda livre. Vamos apagar aqui. Na 28. 28 diz que em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 4,92 metros por segundo. Quando fala desaceleração, está se pensando numa aceleração que diminui a velocidade. Então, se nós pensarmos a velocidade positiva, esta aceleração aqui tem que ser negativa. Há uma desaceleração. Letra A. Quanto tempo esse carro inicialmente se movendo a uma velocidade
Então, velocidade inicial de 24,6 metros por segundo. Em quanto tempo ele para? Tá? Então, pede o tempo. E quando ele para, a velocidade dele é zero. Tá? Então, temos três dados. Temos, na verdade, três dados. 1, 2 e 3. E pede uma quarta grandeza. Qual a grandeza que não foi mencionada aqui? Foi mencionada a velocidade, V0 e o A. Não foi mencionado o deslocamento, tá, pessoal? Então, aqui não menciona o x menos o x0. Então nós vamos pegar uma equação que não envolve o x e o x0. Não menciona o x menos x0. Qual é a equação que nós temos? V igual VO mais A vezes T. Tá? Temos a velocidade, 0. Velocidade inicial, 24,6. A aceleração, menos 4,92. Menos 4,92. Vezes o T. Passa esse termo para o outro lado. Vai ficar com T igual 24,6 dividido por 4,92. 24,6 dividido por 4,92 dá 5 segundos. Então leva 5 segundos para parar. Letra B, pergunta que distância o carro percorre neste tempo. Tá? Então a gente pode resolver usando esse tempo. E aí eu posso usar qualquer equação daquelas que eu tenho lá. Ou na letra B, eu posso pensar o seguinte. Tenho o V0. E ao invés de pedir o T, pede quanto que deslocou. Pede o X menos o XO. E não menciona o tempo. Aí se eu errar essa conta aqui inicialmente na letra A, eu tenho chances ainda de acertar a letra B. Por quê? Porque eu não vou usar esse resultado. Mas se vocês quiserem usar o resultado no próximo ponto e resolver o exercício, mas sem ter a certeza de que vão acertar, sem ter a certeza de que não erraram esse aqui, na verdade, né? Que não erraram o A, podem fazê-lo. Tá? Mas eu vou resolver sem usar a letra A. Então aqui, pede o x menos x0 e não menciona T. Qual é a equação que não tem o T? O Torricelli. V ao quadrado é o VO ao quadrado mais 2A x menos XO. O V vale 0. VO vale 24,6. A aceleração vale menos 4,92. X menos XO. Aqui é o quadrado. 24,6 ao quadrado dá 605,16. Eu vou passar para o outro lado da igualdade. Menos 605,16. O valor do 24,6 ao quadrado igual menos 2 vezes 4,92 menos 9,84 x menos x0. Então o x menos o x0 vai dar menos 605,16 dividido por menos 9,84.
61,5 metros. Essa foi a distância percorrida pelo veículo antes de parar. Tá? Não precisa fazer o gráfico, porque eu não solicitei isso. Tá? Em princípio, o exercício termina aí. No exercício de número 30, nós já passamos do tempo aí, alguns 10 minutos. Vamos encerrar com o 30, eu deixo as leis de Newton para a próxima aula. O exercício de número 30. Os freios de um carro podem produzir uma desaceleração de 5,2 metros por segundo ao quadrado. Se o motorista está a 137 km por hora, então temos uma velocidade inicial 137 km por hora, e avista um policial rodoviário, qual é o tempo mínimo necessário para que o carro atinja a velocidade máxima permitida de 90 km por hora? Então a velocidade final dele tem que ser 90 km por hora. Tá? Pede o tempo. Aqui na letra A. Pede o tempo. Bom, aceleração está em metros por segundo ao quadrado, a velocidade está em quilômetro por hora. Então temos que transformar para metros por segundo. Como é que faz? Divide por 3,6. 137 dividido por 3,6 dá 38,05 metros por segundo. 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Tá? Então nós temos o A, o V0 e o V e pede o tempo. Então não menciona o x menos x0. Tá? Então qual equação a gente vai usar? Aquela que não tem o x menos x0. V é VO mais A vezes T. O V é 25, o VO é 38,05, a aceleração é negativa, 5,2, T. Então aqui vou passar o 5,2 para o lado de lá, 5,2 T vai ser 38,05 menos 25. Então o T igual 38,05 menos 25, 13,05 dividido por 5,2. Vai dar 2,51 segundos aproximadamente. Isso responde à letra A. Tá? E letra B pergunta é para desenhar o gráfico. Tá? Ele faz uma afirmação. A resposta revela a inutilidade de frear para tentar impedir que a alta velocidade seja detectada por um radar ou por uma pistola laser. Tá, pessoal? Quando está falando em radar, a gente está falando onda eletromagnética. A onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz no ar, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Se aqui leva 2,51 segundos, o sensor do radar já pegou a tua velocidade que tu tinha antes de tu imaginar ou pensar em frear para reduzir a velocidade. Tá bem, pessoal? Então vamos deixar a primeira lei, as leis de Newton todas para a próxima aula. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.